Eu rodei por vários temas, vários estudos que eu tenho, mais de 800 sermões escritos que eu tenho, pela graça de Deus. E o Espírito Santo me conduziu ao livro de Efésios para trazer a vocês algo que a igreja nos dias de hoje ela está esquecendo de um inimigo cruel e terrível. A igreja dos dias de hoje, ela sabe sim que existe o diabo, ela sabe que existe o inferno, ela sabe que existem os demônios, mas a igreja dos dias de hoje, ela não está usando as armas necessárias para destruir esse inimigo. Muitas das vezes você vê muitos crentes derrotados, muitos crentes passando por problemas espirituais. E muitas das vezes as pessoas chegam a essa situação não é porque está se desviando, não é porque está se esfriando na fé, mas é porque não está utilizando as armas necessárias para lutar contra este inimigo. E a Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que existe uma batalha espiritual entre a igreja e o diabo. Não é uma batalha espiritual entre o diabo e Deus, não, jamais, mas é entre o diabo e a igreja. E todo crente ele está envolvido nesta batalha espiritual. Um dia alguém perguntou para mim, mas a Bíblia não fala sobre batalha espiritual. Eu disse, então lá com a Bíblia não tem o livro de Efésios, e o capítulo 6, o versículo 10. E a verdade, meus amados irmãos, que a batalha espiritual que nós lutamos, ela não é contra os nossos irmãos da igreja, não é contra o nosso vizinho, não é contra a sociedade, mas a batalha com a qual nós lutamos, ela é contra algo muito poderoso. E se eu não souber utilizar as armas necessárias, eu vou ser derrotado. Muitos crentes são derrotados por este motivo. O diabo ele quer destruir a humanidade e ele não desiste, meus amados irmãos. Quando uma pessoa ela decide a servir a Deus, quando uma pessoa ela decide a deixar o mundo de pecado, quando uma pessoa ela decide a sair do caminho que está indo para o inferno e entra para o caminho da luz, e entra para o caminho da rota que leva para o céu, aí começa a batalha na vida desse crente. Então a nossa batalha espiritual contra o diabo, meus amados, ela existe desde quando nós nos convertemos, desde quando nós aceitamos a fé, nós entramos e assumimos uma batalha na nossa vida. Existem muitas pessoas que dizem assim, mas depois que eu me converti, parece que tudo piorou, parece que antes não era assim, por que piorou tudo agora? É porque quando nós nos convertemos, nós arrumamos 3 inimigos. Um deles é o diabo, que está lá em João capítulo 10, versículo 10, que fala que ele governa as forças espirituais em rebelião contra Deus. O segundo inimigo que nós arrumamos é o mundo. O mundo está amaldiçoado por causa do pecado, e ele é dominado pelo diabo, e tem muitas tentações que querem levar de volta o crente para o mundo, conforme 1 João 5,19. E o terceiro inimigo que nós arrumamos é a nossa velha natureza. Todos nós temos certa tendência, meus amados irmãos, para pecar, e nós precisamos lutar contra esses desejos errados da nossa velha natureza, conforme Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. E essa velha natureza, muitas das vezes, ela vem para nos arrastar de volta para onde nós saímos. E por toda a nossa vida de crente, nós vamos estar lutando contra esses 3 inimigos. Então eu digo para você, você está numa batalha espiritual. Nós estamos numa batalha constantemente. E essa guerra só pode ser vencida se nós utilizarmos as armas necessárias que o apóstolo Paulo nos deixou registrado na carta de Efésios. Talvez você imagine que o reino do mal ele possa ser um reino desorganizado. Não, ele não é. Ele não é uma bagunça, ele não é um reino sujo, ele não é um reino desorganizado. Mesmo consciente de que ele é um ser derrotado, mesmo que Satanás
potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais, cada um com sua incumbência de atingir você, de atingir eu, de atingir a igreja de Cristo. É isso que nós observamos no nosso texto principal, sobre estar revestido de toda a armadura, conforme Paulo nos diz, porque a luta não é contra a carne e ela não é contra o sangue. A luta nossa, ela é espiritual. Nós estamos numa luta guerreando contra um inimigo que tem poder. Ele não é o Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso é o nosso Deus, mas nós estamos guerreando contra um inimigo que tem poder. E para guerrear contra este inimigo, meus amados, nós precisamos utilizar de armas que o apóstolo Paulo vem dispensar para nós, para que nós possamos vencer ele. São 7 armas que tem nesse texto. Se você falhar numa arma, você é derrotado. Você tem que usar as 7 armas para vencer este inimigo. Eu quero que você pense com tua mente espiritual. Eu quero que você olhe com teus olhos espirituais o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Nesse texto principal, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de Efésios, ele está dentro de uma prisão. É onde ele escreve Efésios, ele escreve Filipenses, ele escreve Colossenses e Filemão, as 4 cartas à prisão. E dentro de uma prisão ele está de olho em um soldado que está vigiando ele, que está cuidando dele. Eu tenho vezes que eu paro e penso e começo a pensar assim: eu não entendo Paulo. Para você entender Paulo, você tem que ler as cartas deles várias vezes. Porque como que uma pessoa dentro de uma prisão ele consegue ter uma mente tão brilhante e viajar tão longe e conseguir escrever um conselho para nós, olhando a figura de um homem mau que está ali para levar ele até a execução? Como que você consegue entender Paulo quando você lê Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria? Você não vê Paulo reclamar ali, você só vê Paulo falar de regozijo, você vê Paulo falar de alegria, alegrai-vos, regozijai-vos. Mas na carta de Efésios, ele traz vários conselhos para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. E um desses conselhos que foi colocado no último capítulo é um conselho que ele vai manter o crente de pé, ele vai manter a igreja de pé, porque ele está ensinando como que a igreja precisa utilizar destas armas para vencer este grande inimigo que nós temos, que é o diabo. E ele está em pé e olha para aquele soldado romano que cuida dele, e ele descreve aos Efésios que todo o exército romano é muito bem equiparado, e ele está olhando ali. Os soldados de Roma eram disciplinados e recebiam treinamentos rigorosos, e sua eficiência, meus amados irmãos, dependiam da armadura que eles carregavam. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que a sua eficiência espiritual, ela depende do tipo de arma que você está carregando. Se você carregar as 7 armas que Paulo relata aqui, você vai vencer o seu inimigo. Mas se você deixar de falhar em uma arma, se você deixar de usar uma dessas armas, você vai ser derrotado por ele. Eu convido você para pensar neste momento: você está dentro de uma guerra e você precisa vencer o inimigo, e as suas armas precisam estar limpas, suas armas precisam estar em dia, precisam estar carregadas, abastecidas. Suas armas têm que ser novas, não podem ser armas velhas. Aí Paulo olha para aquele soldado e viu a armadura daquele soldado intacta, nova, carregada, pronta para ser usado, um armamento completo.
E ele vai observando aquele soldado da cabeça aos pés. E ele começa a escrever e dizer: o crente precisa ser assim. E ele observa aquele soldado e ele começa a escrever que todo crente precisa estar armado até os dentes, se quiser vencer o diabo. Meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Talvez você esperava uma mensagem que pudesse trazer uma reflexão para a tua vida espiritual da semana, como vai ser, ou como vou viver o dia de amanhã, ou como vai ser a minha vida daqui uma semana. Fala de bênçãos espirituais, chuvas serôdias caindo para a sua plantação. Mas, queridos irmãos, a mensagem que eu vos tenho nesta noite, o Espírito Santo pediu que eu entregasse a vocês. Eu não posso falhar, eu sou obediente. E por que o Espírito Santo me incumbe de entregar esta mensagem? Porque existem pessoas que não estão usando as armas necessárias para vencer o diabo. Muitas igrejas já não falam mais em diabo, irmãos. Já não fala mais em inferno, não fala mais em céu, não fala em arrebatamento, não fala em santidade, não fala em pecado. Mas eu ainda sou um pregador à moda antiga, aquele assembleiano do começo, que ainda as nossas doutrinas de vivência cristã precisam ser pregadas. E eu preciso utilizar das armas necessárias para que eu possa combater o meu inimigo. Porque este inimigo está arrastando igrejas inteiras para o inferno. E aí Paulo olha para aquele soldado e fala: olha, ele tem um capacete. E o capacete era para proteger a cabeça e o cérebro do soldado romano. A primeira arma que Deus quer nos dar aqui é o capacete para guardar a nossa mente, para guardar o nosso intelecto. Porque uma mente desprotegida, meus amados irmãos, é um terreno fértil para Satanás. Uma mente desprotegida, ela entra em muitas coisas que não são coisas de Deus. E deixa eu dizer mais para você, que a pior cadeia não é aquela que prende a mão, que prende os pés, que prende o corpo inteiro. A pior cadeia que possa existir é uma mente presa pelo diabo. Essa é a pior cadeia. Tem muita gente rica, muita gente famosa, muita gente andando nos seus aviões, nos seus carros de luxo, mas estão presos pelo diabo. Sua mente está cauterizada. O diabo já fez um ninho ali, já prendeu eles. Quando você vê uma pessoa chegar ao suicídio, é porque a mente daquela pessoa já está presa pelo diabo. E a porta de entrada de Satanás na vida de uma pessoa não é pelos pés, não é pelas mãos, não é pelo corpo, é pela mente. É onde ele deposita o ninho, e ali ele começa a trabalhar na cabeça das pessoas. E quando ele consegue ganhar o seu centro do teu intelecto, ele consegue ganhar o teu corpo inteiro. Mas Paulo, ele não para por aí. Ele dá uma olhada naquele soldado e fala assim: opa, os lombos daquele soldado estão cingidos. Os soldados, meus amados irmãos, eles usavam um cinto largo de couro, que era um cinto de 10 centímetros de largura, que protegia o quadril e apoiava a espada. Ele era conhecido como cinturão largo. Tem gente, meus amados, que estão na guerra e estão nu desse cinturão. Tem pessoas que estão na guerra e não tem esse cinturão da verdade sobre si. Nós precisamos estar preparados, assim como Deus disse para Jeremias, lá no capítulo 1, no versículo 17, que ele diz assim para ele: tu, pois, Jeremias, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo o que eu te mandar, não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles.
Tem muitos crentes passando vergonha diante de Satanás, porque não estão com os lombos cingidos. O cinturão da verdade já não está na vida deles. Quantas mentiras hoje se ensinam o ensino dos púlpitos? Quanta gente dizendo que Deus disse certas coisas que Deus não disse. Um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia. Precisamos ir com a verdade, meus amados irmãos, até as últimas consequências. Esta é a missão da igreja. A igreja ela foi chamada para proclamar a verdade e derrotar os falsos profetas, os falsos ensinadores, e trazer o evangelho da cruz, o evangelho de renúncia para os nossos meios. Paulo continuou olhando para aquele soldado. Ele vê que ele tem uma couraça muito forte sobre ele. Essa couraça no soldado, irmãos, era uma peça que ela protegia o órgão vital da parte do soldado. E essa parte vital da couraça protegia o coração do soldado. Porque um dardo acertado no coração daquele soldado era morte certeira. Então, se o nosso coração, irmãos, não estiver guardado, é possível que eu possa estar pregando e cantando, mas se o meu coração não estiver coberto com a couraça da justiça, eu vou perder o meu coração, eu vou ser abatido na guerra. Nós precisamos proteger nosso coração para não sermos enganados. Nós precisamos ter a couraça sobre o nosso coração, e conforme o salmista disse lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aí Salomão vai dizer também em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E você só pode proteger o teu coração se você tiver a couraça da justiça. Se o teu coração não estiver protegido, vai ser alvo fácil para o teu inimigo. Paulo está nos ensinando como que a gente tem que se vestir para combater o nosso inimigo. Que o nosso inimigo ele não vem despreparado, ele vem pronto. E ele fica nos espiando, esperando um momento para achar alguma coisa para nos derrubar, esperando achar o nosso ponto fraco, um deslize que ele possa encontrar na nossa vida para nos derrubar. Mas Paulo ele vem nos ensinando e dizendo assim: olha, vocês precisam estar vestidos assim. Se vocês estiverem com esta armadura, com esta vestimenta, o vosso inimigo não vai te atacar. Ele continua olhando para aquele soldado. Eu fico imaginando Paulo sentado naquele chão gelado, com as grades na sua frente, aquele homem todo emparamentado. Ele olha e vê um escudo enorme na frente daquele homem. O escudo não é um escudo pequeno, meus amados irmãos. Era um escudo enorme que protegia todo o corpo. Podia vir setas de todos os lados que não atendia aquele soldado. Não é esse escudo pequeno que as polícias usam hoje, não. Era um escudo em forma de um prato gigante que protegia a cabeça, protegia os pés, protegia os lados, os braços, e ele ficava ali protegido. Aí Paulo fala assim: olha, vocês precisam do escudo da fé, porque o escudo era prendido no braço do soldado e tinha essa forma de prato gigante, como eu disse. Aí quando os dardos eram lançados contra o soldado, não chegava nele, não atingia os braços dele. Quantas palavras são lançadas contra você? Quantas fofocas são lançadas contra você? Quantos dardos inflamados do inimigo é lançado contra a tua vida? E você não foi abatido. Você não foi abatida. Por quê? Porque você tem o escudo da fé. Você está protegida por esse escudo. Este escudo te protege.
vai deixar que o diabo te atinja. Pode ver todo o comando do inferno, todas as hostes do inferno. Pode levantar todo o exército do inferno contra você, mas se você estiver com o escudo da fé na tua frente, você está protegido, está protegida, não vai te atingir. Quando você tem o escudo da fé, pode vir a seta mais ardente que for, pegando fogo, mas não vai te acertar. Ele dá uma olhadinha para aquele soldado e olha o pé do soldado. Ei, tem coisa diferente ali. Tem sapato nos pés daquele soldado. E não é qualquer sapato que tem no pé dele. É um sapato especial para resistir e levar 25 a 30 quilos, que era o que os soldados romanos levavam em todo o seu emparamento, em toda a sua vestimenta, porque eles andavam 40 quilômetros a pé. E os sapatos daqueles soldados precisavam resistir, porque não tinha asfalto como hoje. Não tinha aquele tapete que tem nas rodovias do estado de São Paulo. Não tinha, não. Era chão mesmo. E o que Paulo quer dizer para mim nesse texto, quando ele olha para o soldado e fala assim: olha, ele tem sapato que resiste, ele tem sapato que consegue caminhar 40 quilômetros. Tem muita obra para fazer, meu querido. Tem muita obra, igreja, para fazer ainda. Esse sapato que Paulo está dizendo aqui é o sapato da preparação do Evangelho, para pregar a verdade. Eu digo para você que Satanás está levando muitas pessoas com ele, porque está faltando esse sapato na vida dos crentes. Estão calçados com tantas coisas, mas menos com estes sapatos. Isso aqui, igreja, é 100% o evangelismo que Paulo está dizendo. O soldado ele tem que estar preparado para ir em solos áridos, solos esburacados, valados, aonde o governo não chega, a igreja precisa chegar. Aonde a prefeitura não chega, a igreja tem que chegar, porque a igreja precisa estar calçada aos seus pés. E aí Deus diz para Isaías, lá no capítulo de número 52, versículo 7: quão formosos são os pés, quão formosos são sobre os montes, sobre os valados, sobre a cidade de Biporã, sobre o jardim São Rafael. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação. Como está o teu sapato? Ele está preparado para você ganhar almas? O teu sapato está pronto para você levar almas para o céu? O teu sapato está pronto para você guerrear contra o diabo? O teu sapato está inteiro para que você possa derrubar todas as hostes infernais que você encontrar pela frente? Aí Paulo ele vai concordar com o que Deus disse para Isaías. Lá em Romanos no capítulo 10, versículo 5, ele diz: e como pregarão? Aí eu falo: Paulo, mas não tem sapato. Ele fala: e se forem enviados? Como que vai ser enviado se não tem sapato nos pés? Como que vai ser enviado se você não ama a obra missionária? Se o teu coração não arde por almas, se o teu coração não arde por evangelismo? Aí Paulo fala: como pregarão se não forem enviados?
E ele repete como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegre novas de boas coisas. Boas novas é evangelho. Nós precisamos estar prontos para pregar o evangelho de Cristo. E não espere você ser chamado para pregar na África, para pregar no Sudão, para pregar no leste europeu, não, para pregar na China, em Cuba, não espere. Todos nós temos um chamado. Eu disse aqui no nosso grupo de missões, todos nós temos um chamado, todos têm uma ocupação para fazer na obra de Deus. Ninguém está inerte, ninguém está aqui, eu não tenho nada para fazer. Tenho. Todos têm um chamado, uns têm chamados específicos, mas o ID de Jesus é para todos. Então verifique o teu sapato, vê como que ele está. Teu sapato resiste você pregar o evangelho, ou você precisa ir na loja de Deus e comprar sapatos novos e calçar os seus pés para propagar o evangelho da paz, as boas novas, para vencer o inimigo, para entrar no terreno dele e falar: esta alma não é mais tua, esta alma é de Deus. Ele olha para aquele soldado e fala: ei, tem espada na mão daquele soldado. A espada do soldado romano, ele tinha 3 tamanhos: pequena, média e grande. Era uma espada de bronze. E essa espada, ela tinha 2 gumes. Sua mente lembrou de alguma coisa? A espada do soldado tinha 2 gumes. Porque quando o soldado ele desferia o golpe, a intenção do soldado não era apenas ferir. Ele não entrava na guerra apenas para ferir, mas ele entrava na guerra para matar. O golpe da intenção desse soldado era para penetrar no mais profundo, para que provocasse o maior ferimento do seu inimigo e tombasse o seu inimigo em terra. Como que está a tua espada? Você já deu uma olhada nela? Você está precisando dar uma polida? Você não está precisando ir na loja de Deus e pegar uma outra espada mais nova? Como que está a tua espada para vencer o inimigo? Paulo diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E diz mais, que ela é mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes. Aleluia. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É essa espada que você vai usar para derrubar o diabo. É essa espada que você vai usar para trazer vidas das mãos de Satanás. É a palavra de Deus. É essa espada que ela é mais potente do que qualquer espada de 2 gumes. Muito mais potente do que qualquer espada de um soldado romano. Aí ele olha e fala assim: completo. O soldado está inteiro. É assim que o crente tem que estar. Mas aí ele lembra de outra coisa, não. Falta o principal para esse soldado. E agora eu vou terminar e dizer para você qual que é a arma principal desse soldado. Ele pode ter tudo isso, mas se ele não tiver a última arma, que Paulo diz para nós: orando em todo tempo. 1 Pedro no capítulo 5 versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão
buscando a quem possa tragar. Você está pensando que o diabo não anda ao teu derredor? Quantos demônios que já foram derrotados quando você vai para a tua casa, quando você vai para o teu serviço, quando você vai para a tua escola, quando você vai para a igreja? Quantos demônios já não foi derrotado porque você é um soldado de Cristo completo? Ser sóbrio aqui, irmãos, e vigiar é o que? Estar atento, estar vigilante. Você já viu aquele ditado, dormir com o olho e deixar o outro aberto? É isso aqui. Você não pode desviar seu foco. Nós estamos em uma batalha, queridos irmãos. Nós não podemos sair do nosso foco. Nós precisamos ser sóbrios. Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos estar atentos. Evitar qualquer distração espiritual que possa tornar as pessoas presas fáceis pelo diabo. Por isso a exortação é que não baixemos a guarda. Nos revistamos da armadura de Deus e nos posicionamos para a guerra, pronto como um soldado romano. A qualquer momento que toca a buzina para aquele soldado sair, ele está pronto. Não é o momento quando se toca o alarme para o soldado se preparar, não. Nós temos que estar pronto todos os dias. Acabou a vitória, continua pronto, continua sóbrio, continua vigilante. Eu venci esse demônio, continua sóbrio, continua vigilante. Eu venci esse outro demônio, continua sóbrio, continua vigilante. Não é para baixar a guarda, é 24 horas vigilante. O diabo não dorme. O diabo não dorme. Você tem pedido para que os anjos do Senhor acampem ao seu redor quando você está dormindo? Que nós dormimos, ele não. Para que Deus proteja você. Para que todo o exército do céu esteja à sua disposição, te guardando. Nós estamos em uma guerra. E só vai vencer esta guerra quem utilizar todas as armaduras. Nós precisamos recarregar nossas armas. Nós precisamos verificar como está a nossa vida. Nossas vestimentas não podem estar rasgadas. A nossa couraça tem que estar inteira, intacta. Nós precisamos ser um soldado pronto para vencer o inimigo. As armas do soldado, elas são recarregadas na biblioteca, mas as nossas armas, elas são recarregadas na oração. É aonde nós recarregamos, é aonde nós limpamos nossas armas, é aonde nós buscamos fortalecimento para a nossa vida espiritual, orando em todo o tempo, e como diz Tiago, lá no capítulo 4, versículo 7, resistindo ao diabo, porque ele vai fugir de nós. Pronto, você já está armado para a guerra. Não deixe faltar essas 7 armas na sua vida, porque a hora que você sair daqui, tem bastante demônios lá fora te esperando para guerrear com você. Tem muitos demônios lá fora nos ares, pronto, esperando para guerrear com você. É uma inimizade, é um mau pensamento, é uma fofoca, é um disse-me-disse. Irmãos, estamos em uma batalha tremenda. É crente querendo derrubar o outro, é um obreiro querendo derrubar o outro, é a igreja inteira revoltada contra seus líderes. Lá fora a batalha é grande. Então recarregue, vai para a oficina de Deus, recarregue. E quando você estiver revestido para a guerra, agora sim, você tem mão no sentido, você tem couraça da justiça, você tem seus pés calçados, você tem o escudo da fé, você tem o capacete da salvação, você tem a espada do Espírito e você tem oração. Esteja assistidos, porque a guerra está apenas começando. Deus te abençoe em nome de Jesus.